Vamos especular por um momento. O que aconteceria se o nosso Sol se apagasse de repente? Por uma hora, um mês, ou até mesmo por um ano inteiro? O que aconteceria à humanidade? Os últimos fótons da superfície de nossa estrela e as últimas partículas que compõem o vento solar começaram sua última viagem em direção à Terra. Ninguém ainda suspeita que o coração de nosso sistema solar tenha parado de funcionar. 8 a 9 minutos depois, o céu de repente fica negro. A escuridão se espalha por todo o planeta. Não importa se neste momento é a escuridão profunda da meia-noite ou um ensolarado meio-dia em sua localização. Você pode perceber a diferença rapidamente e facilmente. As estrelas agora são claramente visíveis contra o fundo negro do céu. A Lua não é visível, já que não há mais luz solar para refletir. Um momento antes do início da escuridão que tudo envolverá, as brilhantes luzes do norte podem aparecer devido às mudanças no campo magnético ao redor da Terra e às perturbações na ionosfera. A consequência mais terrível de todas é a completa e absoluta cessação do processo de fotossíntese, resultando em plantas e cianobactérias não produzindo mais oxigênio. Isso em breve levará a, como diremos, dificuldades para todos os seres vivos. Após uma hora, o pânico real toma conta do lado diurno da Terra até então. Interrupções de energia e comunicações se propagam por todo o planeta. As temperaturas caem em todos os lugares vários graus e a superfície da Terra começa a esfriar lentamente. Mas do interior, o planeta ainda é aquecido pelo seu núcleo derretido. Após 24 horas, o amanhecer não chegou e não chegará. Pânico e caos envolvem o mundo inteiro. As autoridades estaduais têm quase zero controle sobre a situação. A humanidade está tentando entender o que diabos aconteceu enquanto lida com enormes interrupções no fornecimento de energia e água. A temperatura na superfície cai para entre 5,7, cerca de 41 a 45 graus, e agora diminuiu cerca de 15 a 20 graus. Isso representa uma queda de cerca de 30 graus. Algumas espécies de plantas e micro-organismos começam a morrer. Os habitantes dos oceanos, por enquanto, quase não sentem mudanças. Após 7 dias, ainda está escuro. A temperatura média na Terra é agora de aproximadamente 17,7, cerca de Pambuxa. Em áreas onde há falhas tectônicas, ainda está quente, graças à energia geotérmica que impede que a superfície congele. A maioria das plantas já morreu devido ao frio ou à falta de luz. Animais herbívoros e amantes do calor também começam a morrer. Nos oceanos, o fitoplâncton começa a morrer também. Os habitantes das águas rasas sofrem muito com o frio e a superfície do oceano começa a congelar. Neste ponto, cientistas e outras pessoas perceberam o que aconteceu e correram para organizar e equipar abrigos. Um mês se passa e a Terra continua a esfriar. A temperatura média na superfície agora é de cerca de 30 graus, cerca de 20 graus, e quase todo o planeta está agora coberto de gelo. Praticamente todas as plantas e cianobactérias pereceram. Algumas espécies de árvores, especialmente coníferas, ainda estão vivas, mas com a falta de luz solar, nem mesmo elas estão produzindo oxigênio. Na verdade, a maioria das coisas vivas na Terra morreu. No entanto, algumas bactérias ainda continuam com suas atividades normais da vida. A maior parte da vida restante na Terra agora está apenas perto de fontes geotérmicas e debaixo d'água. Curiosamente, a camada de gelo na superfície do oceano retarda o resfriamento. E nas áreas de falhas tectônicas oceânicas e fontes geotérmicas, a água ainda está quente. Obviamente está naturalmente aquecida, mas mesmo no oceano, o drama de um evento de extinção em massa começa a se desenrolar. Um ano se passa, e a superfície da Terra e dos oceanos estão cobertos por uma espessa camada de gelo. Segundo o professor David Stevenson, da Caltech, a temperatura na superfície da Terra deve cair para cerca de 40 graus, o mesmo em Fahrenheit.
A vida agora só perdura nas profundezas dos oceanos da Terra e talvez alguns grupos de humanos possam sobreviver na superfície do planeta em lugares como a Islândia e outras áreas com grande atividade geotérmica. O professor Stevenson acredita que a Terra continuará a esfriar por mais alguns milhares de anos, até que a temperatura da superfície atinja aproximadamente 161 degraus, cerca de 256 degraus Celsius. Nesse ponto, a vida no planeta, no sentido usual da palavra, simplesmente se tornará impossível. E não vamos esquecer a gravidade do Sol. Afinal, é improvável que o Sol se apague repentinamente, sem perder sua atração gravitacional. Se o Sol deixar de manter os planetas e outros corpos celestes em órbita, então os planetas e asteroides simplesmente voarão para o espaço sideral. Alguns deles possivelmente até mesmo colidirão uns com os outros. A Terra, por exemplo, voará para o espaço profundo, onde poderia ser bombardeada com asteroides, cometas e radiações, colidir com outro planeta ou até mesmo acabar no poço gravitacional de um buraco negro. Também existe uma possibilidade muito pequena de que depois de vagar pelo espaço por um tempo muito longo, a Terra possa se integrar a outro sistema estelar e encontrar um novo Sol. No final, no entanto, é importante perceber que esse cenário é apenas uma fantasia, ou melhor, um tipo de experimento mental. Quanto ao futuro real de nossa estrela, em alguns bilhões de anos, o Sol se expandirá e se tornará uma gigante vermelha. Nossa estrela engolirá Mercúrio e Vênus, e a Terra e Marte ficarão aquecidos a vários milhares de graus. Em 5 bilhões de anos, o Sol explodirá e lançará sua camada externa, deixando no centro do sistema solar um núcleo estelar em resfriamento gradual, uma anã branca em torno da qual orbitará o que resta do sistema solar após a explosão. Quanto ao destino da humanidade, ele permanece desconhecido. Esperançosamente, até lá, seremos capazes de voar para outros planetas e sistemas estelares. Mas isso é uma história para outro dia.